Olá, queridos, tudo bem? A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao canal Semente de Fé, a mais um vídeo. Hoje falando um pouquinho da matemática de Deus. Mas, pastora, a matemática de Deus, é uma forma, amados, ilustrativa para a gente falar um pouquinho de algumas questões bíblicas. A Bíblia fala de multiplicação. Jesus ele fez multiplicação de pães, multiplicação de peixes, algo que nem a matemática explica, como 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Então, a matemática de Deus é incrível, né? E aqui eu quero trazer esse texto para falar de multiplicação, para falar de divisão. Divisão é um tema um pouco chato, porque divisão é algo que não acrescenta, né? Divisão, duas visão. O livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13, fala da divisão da igreja de Coríntios, onde Paulo teve que intervir e clamar: Senhor, tende misericórdia, Jesus. Onde Paulo teve que clamar: irmãos, eu rogo em nome de Jesus, para com essa divisão. Então eu trouxe esse tema para chamar a tua atenção, mas é um tema ilustrativo. E eu quero falar sobre divisão. Divisão na igreja, divisão, separação entre casais, a falta de união, contenda. Tudo isso, amados, faz a gente perder as bênçãos de Deus, né? Não acrescenta, não soma. Então, é baseado nisso que eu quero ler esse texto bíblico e falar o que a Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 25, fala que reino dividido, ele não prospera, não fica de pé. Onde há divisão, não há crescimento. Então, a matemática de Deus é essa que eu quero trazer para você, chamar essa atenção para você para isso. E a Bíblia também fala, amado, sobre união. Salmo 133 diz: aonde há união, Deus, ele ordena a bênção. Então a Bíblia diz: se duas ou mais pessoas concordarem sobre qualquer assunto, onde há concordância, onde há união, onde há um querendo somar, acrescentar, contribuir, tudo isso traz crescimento no reino de Deus, crescimento espiritual, crescimento emocional, multiplicação da nossa fé. E eu creio que essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele diz assim, cadê aqui? Diz assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Foste, porventura, batizado em nome de Paulo? Porque na igreja de Corinto estava tendo tanta contenda, que um falava: eu sou de Paulo, o outro falava: eu sou de Cefas, o outro falava que era disso, que era daquilo, né? Eu sou de Apolo. E Paulo fala assim: acaso está Cristo dividido? Por que vocês estão tendo essa divisão? Então, Paulo, no capítulo 1, versículo 10, ele roga, pelo amor de Deus. Ele diz aqui, ele fala assim: vamos todos falar a mesma coisa, que não haja divisão entre vós. E no nosso meio, amados, no meio cristão, existe, sempre vai existir divisão, porque nós sabemos que a divisão, ela começou lá no céu, lá no tempo antigo de Paulo, e vai haver nos dias de hoje também. A gente tenta evitar, mas sempre vai ter conflitos, porque somos pessoas que pensamos diferentes, mas o que nos une é Cristo, é a palavra de Deus. Então, sempre a gente tem que buscar um ponto de apoio, que é Cristo. O que a palavra de Deus diz, nós temos que ter a mente de Cristo e falar a mesma linguagem. Falar a mente de Cristo. Ou você é de Cristo, ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo. Então, tudo que nós falamos é baseado na palavra de Deus. E eu quero trazer aqui Mateus, capítulo 12, versículo 25, quando eles começam a questionar a Jesus, quando ele expulsa o mal, eles começam a falar assim: Jesus está expulsando esse demônio por Beelzebu. Aí o Senhor fala: como pode o mal expulsar o próprio mal? Isso está errado. Então ele fala assim: Jesus, porém, reconhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si subsistirá. Ou seja, aonde há divisão, não tem crescimento, não tem prosperidade. Se um casal começar a se desentender, brigar, não chegarem no consenso, não lutarem pelos mesmos objetivos, uma hora ou outra esse casal vai se separar, porque está tendo divisão, né? Cada um quer puxar para um lado, não existe um ponto em comum, não estão batalhando pela mesma causa.
parece que não estão na mesma família. Então, a divisão na família, a divisão entre casais, que muitos se separam, a divisão na igreja, isso aconteceu no passado, acontece no dia de hoje, não estamos livres de acontecer no futuro, porque tudo isso aconteceu no céu. E tudo isso, amados, é arquitetado pelo inimigo. O inimigo adora uma confusão, um desentendimento, uma divisão, uma separação. E o pior, amados, que é onde há divisão, há percas. Sempre quando há divisão, há percas, irreparáveis às vezes. E aonde há união, há soma, a multiplicação, a força, a vigor. Deus opera, Deus ordena a bênção, como diz o Salmo 133. Então eu quero deixar aqui esta palavra para nossa reflexão. O que a Bíblia diz sobre divisão? Né? O que a Bíblia diz sobre união, sobre multiplicação? E é baseado nisso que eu quero orar e pedir para que Deus te abençoe, que Deus coloque no seu caminho pessoas leais, pessoas honestas, sinceras, que venham querer somar com você, né? Que você possa somar com a sua família, que você possa crescer e que na igreja também Deus levante homens e mulheres unidos, né? Para vencer as astúcias ciladas do mal, porque a nossa luta não é contra a carne. Então vamos orar, feche seus olhos, deixe seu like, seu joinha, e isso aqui é uma reflexão da palavra, né? E que Deus venha nos abençoar e que todo mal venha cair por terra em nome de Jesus. Pai amado, Jesus querido, eu venho te pedir que o Senhor venha, meu Deus, meu Pai, tirar, Senhor, toda a desunião. O Senhor venha tirar do nosso meio toda a confusão, toda a contenda, no meio dos lares, da família, dos casais, da igreja, Senhor, das nossas amizades, que possa haver união, que possa haver paz, que possa haver sinceridade, que possa haver verdade, Pai. Que o Senhor coloque homens e mulheres leais, Pai amado, no nosso caminho, que queira somar junto com a gente, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor Jesus, cada pessoa que assiste esse vídeo até o final, Senhor, cada pessoa inscrita neste canal, abençoa, que essas mensagens possam acrescentar, somar na nossa vida, Pai, à luz da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Fique com essa palavra no seu coração, com essa reflexão. Deixe um joinha, se inscreva no canal e pode deixar um comentário se você quiser aí. Para mim vai ser um prazer, tá? Poder ouvir você, entender o seu ponto de vista e que isso venha acrescentar na nossa vida, né? Esse vídeo, essas palavras, que a gente possa refletir sobre a vontade de Deus. Um grande abraço, tchau, tchau, fiquem com Deus.